Engenharia além do pinico. E aí galera, tudo engrenado por aí? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autodepuração. Nós já falamos disso em outros vídeos, mas agora nós vamos resolver algumas questões para que você não caia nas pegadinhas. Fique ligado. Então já está aí na tela a primeira questão. A resolução número 357 de 2005 do CONAMA indica que os limites de demanda bioquímica de oxigênio, DBO, estabelecidos para as águas doces de classe 2 e 3 poderão ser elevados caso seja comprovado que em condições de vazão de referência e com exceção da zona de mistura, as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido não sejam desobedecidas, como demonstrado pelo A. Resultado da análise de demanda química de oxigênio. B. Ensaio de ecotoxicidade, não acuse toxicidade aguda. C. Estudo de tratabilidade da água do corpo receptor. D. Estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor. Bem, então essa é uma questão aí bem interessante. Nós já gravamos um vídeo, você pode acessar aqui, a gente falou sobre as questões legais aí que se referem ao estudo de autodepuração. Então olha lá, fique ligado na tela. A resposta correta é a letra D. Por quê? A resolução CONAMA 357 estabelece que eu posso até desatender essa concentração máxima de DBO se eu apresentar o estudo de autodepuração que comprove que eu vou atender os limites mínimos de oxigênio dissolvido, que no caso de rios de classe 2 é 5 mg por litro e rios de classe 3 é 4 mg por litro. A próxima questão aí fala o seguinte: levando em consideração o processo de autodepuração, o lançamento de efluentes que contém matéria orgânica em um curso d'água causa, a partir do ponto do lançamento e no sentido do escoamento, o A. Crescimento bacteriano, redução do OD causado pelas algas, anaerobiose, digestão anaeróbia e restabelecimento da vida aquática. Alternativa B, reaeração, elevação do OD, consumo do OD, elevação da DBO e zona de águas limpas. Alternativa C, redução brusca do OD e da DBO, crescimento bacteriano, elevação do OD e restabelecimento dos níveis iniciais de DBO, elevação brusca da DBO, crescimento bacteriano, redução do OD, elevação do OD e a redução da DBO e restabelecimento das condições iniciais. Ou alternativa E, morte da ictiofauna, consumo do OD, eutrofização, elevação do OD e zonas de águas limpas. Nessa aí a gente fala ictiofauna. O que significa ictiofauna? Coisa, nome diferente, né? É nada mais do que a população de peixes, então fica ligado. E qual é a resposta certa então? Nós já gravamos um vídeo que nós falamos sobre as etapas da autodepuração, então assista aqui, ó, nesse cantinho, clique aí, assista, é fundamental para você saber resolver essa questão e outras nesse sentido. Então a resposta correta é qual? Letra D. Por quê? Primeira coisa, no lançamento de esgoto nós vamos ter o quê? Uma elevação brusca da DBO, em função da mistura da DBO do rio com do esgoto. E com isso vai o quê? Cair o nível de oxigênio do rio. E a partir disso vai começar um crescimento bacteriano. Com esse crescimento bacteriano vai reduzir o oxigênio até o ponto crítico. A partir desse ponto crítico, a matéria orgânica já está mais diminuta, o oxigênio começa a se elevar e aí a partir de uma certa distância e tempo nós vamos ter a zona de águas limpas. Então a alternativa correta é a letra D. Nessa outra questão também depende do conhecimento sobre as etapas do processo de autodepuração. Um dos fenômenos mais importantes estudados na limnologia é a autodepuração de um curso d'água, após o lançamento de uma carga de esgotos domésticos em águas limpas. Esse processo é demonstrado nessa figura, em que a linha pontilhada representa a concentração de oxigênio, a linha traço-ponto representa a concentração de bactérias e a linha cheia representa a concentração de DBO. Com o auxílio da figura, assinale a opção que indica a zona em que o nitrogênio predomina na forma de amônia. A macrofauna ainda é restrita de espécies, os sistemas se organizam e os micro-organismos desempenham ativamente suas funções de decomposição da matéria orgânica, com grande consumo de oxigênio e possibilidade de estabelecimento de condições anaeróbias. Letra A, zona de decomposição ativa. Letra B, zona de águas limpas. Letra C, zona de recuperação.
Letra D, zona de águas contaminadas. Letra E, zona de degradação. Então, eu sugiro que você pause esse vídeo, tente responder. Se você não sabe essa resposta, assista esse nosso vídeo aqui primeiro e volte para responder a questão. Assistindo esse vídeo, com certeza você vai matar essa questão à tapa. A resposta correta é zona de decomposição ativa. Então veja bem, nesse gráfico aqui nós temos a resposta. Se você não lembrar aí de todas as zonas, mas tiver um gráfico aí para te ajudar, interprete ele. Veja bem, se nós percebemos, nessa zona 3 é onde que nós temos o quê? O crescimento maior de micro-organismos. Então é nesse ponto aí que os micro-organismos vão estar crescendo ativamente. Então só por isso daí, só para essa questão aí, a gente já consegue matar que é a zona 3. O nome já diz, zona de decomposição ativa. Então é nessa zona que a macrofauna se torna restrita, uma vez que é nessa zona que a concentração de oxigênio atinge os níveis críticos e pode chegar até a ficar nulo. O nitrogênio que veio do esgoto na forma de nitrogênio orgânico em cadeias complexas, eles vão ser degradados pelos micro-organismos, sofrendo o processo de amonificação, então sendo convertidos a amônia. Olha que legal, a mesma figura, só que em outra questão. Tá vendo? Esse conteúdo é importante, sempre cai em provinhas. A figura a seguir mostra a variação das concentrações de DBO, oxigênio de bactérias em um corpo d'água que possuía águas limpas antes do lançamento de uma carga de esgotos doméstico. A linha pontilhada representa a concentração de oxigênio, a traço ponto representa a concentração de bactérias e a linha cheia representa a concentração de DBO. Considerando o processo de autodepuração desse corpo d'água, assinale a alternativa correta. Alternativa A zona 2 é chamada de decomposição ativa, pois há uma completa desordem. O início do processo de decomposição da matéria orgânica e as bactérias do tipo aeróbias ainda estão se adaptando. Letra B, a zona 3 é chamada zona de decomposição ativa, pois há uma completa desordem, o início do processo de decomposição da matéria orgânica e as bactérias do tipo aeróbias ainda estão se adaptando. Letra C, a zona 3 é chamada de degradação, pois os micro-organismos desempenham ativamente suas funções de decomposição da matéria orgânica com grande consumo de oxigênio e possibilidade de estabelecimento de condições anaeróbias. Alternativa D, a zona 4 é chamada de águas limpas, pois essa apresenta características semelhantes às existentes antes do lançamento de poluentes. E a alternativa E, a zona 4 é chamada de recuperação, pois a matéria orgânica já foi grandemente estabilizada. A amônia é convertida a nitritos e estes a nitratos. E há uma reoxigenação pela fotossíntese das algas. Então olha só, nessa questão aí tem uma salada mista. Eles fizeram uma salada mista e você precisa compreender o que cada uma dessas zonas fazem para você não virar uma zona na sua cabeça, entendeu? Primeira coisa, a zona 2 é chamada de decomposição ativa. Falso. A zona 2 é chamada de degradação. A zona 3 que é decomposição ativa. E aí, todo o restante do que ele fala tem coerência, mas teria coerência se a gente estivesse chamando de zona de degradação. Já a alternativa B também está incorreta porque ela chama a zona 3 de decomposição ativa. Ótimo, tá certinho. Zona 3 é decomposição ativa. No entanto, o resto da descrição se refere à zona de degradação e não decomposição ativa, entendeu? A alternativa C é incorreta porque eles chamam a zona 3 de degradação. No entanto, a zona 3 é decomposição ativa. E o resto da descrição aí estaria correto se estivesse correto o nome da zona 3. Na alternativa D, fala o seguinte, que a zona 4 é a zona de águas limpas. No entanto, a zona 4 é a zona de recuperação.
A alternativa E fala que a zona 4 é a zona de recuperação, pois a matéria orgânica já foi grandemente estabilizada, a amônia é convertida a nitritos e esses a nitratos, e há uma reoxigenação pelas algas. Então, está corretíssimo. É isso daí. A alternativa correta é a letra E. Recapitulando, zona 1, águas limpas, antes do despejo de efluentes. Zona 2, após o despejo, chama degradação. Zona 3, decomposição ativa. Zona 4, recuperação. E por fim, zona 5, águas limpas. E aí, gostou desse material? Então curta, se inscreva, ative o sininho para receber os outros vídeos e compartilhe com um amigo, aquele amigo do coração. Como você se saiu, acertou tudo, gabaritou? Ótimo, excelente, parabéns, viu? Não foi tão bem? Volte, revise aí os conteúdos, assista os outros vídeos, tente novamente. Valeu!